Oi pessoal, preparados então para a especialidade de mariposas e borboletas? Vamos lá então! Então, o primeiro requisito da especialidade, ele pede para diferenciarmos então as mariposas das borboletas. Então é o seguinte, as mariposas, elas são insetos lepidópteros, da divisão dos heteróceros, que reúne então espécies que voam e têm voo noturno. Elas possuem antenas filiformes ou pectinadas e em algumas regiões, os espécimes de maior tamanho e de coloração escura, eles também são conhecidos como bruxas, porque como elas são grandes, muitas vezes chegam a assustar algumas pessoas, e aí algumas pessoas apelidaram então as mariposas de bruxas. Agora as borboletas. Elas são insetos da ordem Lepidoptera e elas são classificadas em outras duas superfamílias que constituem então um grupo informal Rhopalocera. E as borboletas, elas possuem três características diferentes, que é o polimorfismo, mimetismo e aposenatismo, que mais pra frente eu vou explicar para vocês o que significa. Mas eu falei e não expliquei então como diferenciar, né? Então, como nós podemos diferenciar as mariposas das borboletas? As borboletas, elas são mais ativas durante o dia e as mariposas, elas aparecem mais durante a noite. A borboleta, ela possui antenas retilíneas com a ponta em forma de gota ou foice, enquanto as mariposas têm apenas antenas longas e finas em forma de pena, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Se as asas elas têm cores fortes e vibrantes, é provável que seja uma borboleta. Então, quando é bem colorida, bem brilhante, você fala assim, nossa, que linda, provavelmente é uma borboleta. Pois as mariposas, elas costumam então ter tons amarronzados, acinzentados. As mariposas, elas possuem um corpo robusto e coberto por micropelos, criando então uma aparência aveludada, ao passo que o corpo das borboletas ele é um pouco mais delicado. E a borboleta, olha que interessante, ela pousa de asa fechada. Já as mariposas, elas pousam com asas abertas. Então essa é uma característica bem importante se você quer diferenciar uma da outra. Então agora nessa imagem que vocês podem ver na tela, a gente consegue ver uma comparação melhor entre as mariposas e as borboletas. Olha só, aqui tem uma borboleta de dia, uma mariposa de noite. E aqui você consegue ver, ó, quando pousa a mariposa com a asa aberta, a borboleta com a asa fechada. Que as diferenças de cores entre elas, então é bem interessante isso. O segundo requisito, ele pede então para você, desbravador, definir alguns termos. Então é o seguinte, antena. O que é uma antena? Acho que todos vocês sabem, né? A antena é o filamento na cabeça, que na borboleta ele pode ser em formato de gota na pontinha ou de foice na mariposa de pena. Então essa imagem aqui, antena. Ovo. O ovo é a estrutura então que é expelida, que é jogada para fora do corpo da mãe, que consiste no óvulo fecundado. Então aqui nós temos um exemplo de ovo. Larva é a lagarta lisa ou a taturana cabeluda, como vocês podem ver aqui na imagem. Pupa é a terceira fase do desenvolvimento da borboleta, porque, como a gente vai explicar mais pra frente, a borboleta, ela possui algumas fases de desenvolvimento. Então, a pupa é como essa imagem aqui. Crisálida é o mesmo que pulpa de um lepidóptero, que é mariposas e borboletas. Aqui. Casulo, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Casulo é o invólucro, né, que cobre a larva da mariposa antes dela se transformar. Então, casulo, como vocês podem ver aqui na imagem. E imago é a fase adulta ou estágio reprodutor, então, de um inseto, como vocês podem ver aqui na imagem. Agora, como vocês podem ver também nessa imagem, nós podemos observar algumas partes do corpo da borboleta de forma separada. Então, vocês podem olhar aqui na setinha, nós temos a asa superior da borboleta,
Você pode ver também a asa inferior, que a borboleta ela é separada também em 3 partes, como lembra da especialidade de insetos: cabeça, tórax e abdômen. Então assim, aqui nessa imagem você consegue observar certinho como que é então um corpinho de uma borboleta. O requisito 3 então da especialidade, ele pede para você, desbravador, pesquisar então 3 diferentes tipos de casulos de borboletas ou de mariposas. Então é o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui 3 diferentes casulos, mas vocês, na especialidade de vocês, podem pesquisar outros diferentes casulos, tá bom? Aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia, porque os casulos das borboletas, eles não são iguais, eles são diferentes, assim como as borboletas, cada uma é diferente uma da outra, conforme a sua espécie, tá bom? Agora, nessa imagem, vocês podem ver como é o casulo da borboleta tigre-laranja. Essa borboleta, ela é autóctone das selvas da América Central e do Sul. Ela vive nas florestas tropicais entre o México e a Amazônia. Não é exatamente a mais atraente das borboletas. Suas pupas, no entanto, são puro ouro. Literalmente, bem, não literalmente, mas elas parecem joias de ouro elaboradas, penduradas no verso das folhas das plantas e até nas paredes das casas nas áreas rurais. Olha só que linda a pupa dessa borboleta. Mas, ao contrário das joias de ouro reais, essas crisálidas brilhantes e com aparência metálica não são destinadas a chamar a atenção, mas sim distrair os predadores e até mesmo os desencorajarem a chegar perto. É um mecanismo de defesa natural e muito eficaz. O casulo, com essa aparência diferente da borboleta, já gerou todos os tipos de fatos falsos online. Há fotos que dizem que esses casulos, eles possuem coisas metálicas ou que eles são vazios, mas nada disso é verdade. Os casulos não contêm metais, eles são feitos de quitina, uma substância natural que dá a alguns insetos e crustáceos uma aparência brilhante, e é também o que a maioria das escamas de peixe são feitas. Quanto ao seu potencial como moeda, isso faria sentido se não fosse pelo fato de que os casulos perdem o brilho dourado em apenas alguns dias, uma semana no máximo. Lindo, né? O casulo da borboleta que eu acabei de mostrar para vocês. Se vocês gostaram desse casulo, agora eu acho que vocês vão ficar um pouquinho decepcionados. Mas o próximo casulo, então, que eu vou mostrar para vocês é o casulo da borboleta monarca, que é esse aqui, ó. Essa é a borboleta e esse é o casulo. Olha só, o casulo da borboleta monarca, ele não é tão brilhante, nem nada diferente. Ele é um casulo verde, um verde bem vivo, e ele é bem forte, bem firme, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem. Não tem muitas características e ele também não é muito chamativo. E agora o último casulo, que é o casulo da borboleta da família de papilho, que pendura no ramo de serpenvíveis no Mediterrâneo do Cupressus. Agora, você já pegou uma borboleta na mão? Já tocou em suas asas? Ou já escutou algum adulto, a vovó, a mamãe ou papai, falando para você não ficar tocando nas asas da borboleta e não coçar os olhos? Porque é perigoso, porque o pozinho lá vai deixar você cego? Se sim, é o seguinte, o próximo requisito ele faz justamente essa pergunta: o que é aquilo que solta das asas da borboleta quando nós tocamos em suas asas? Então é o seguinte, o que você acha que é? Será que é um pó, uma poeirinha, uma sujeirinha, escama? O que é aquilo? É o seguinte, aquele pó colorido grudado nas mãos quando nós pegamos nas asas da borboleta, são na realidade minúsculas escamas e por isso elas são cortantes para tecidos mais frágeis e delicados, como os nossos olhos. Por isso que é muito arriscado se você pegar na asa de uma borboleta e ficar aquele pozinho, escaminha lá e você coçar seus olhos, você pode cortar a sua retina. Por isso que é perigoso. Então aquilo não é pó, não é sujeirinha. Aquilo são escamas minúsculas. Como vocês podem ver então nessa imagem que agora está na tela, que é o seguinte, você consegue ver ali
a imagem clara de como que são essas minúsculas escamas nas asas da borboleta. Olha só que interessante, né? E agora, quais são então os benefícios que as mariposas e as borboletas trazem para o meio ambiente e para o homem? Então é o seguinte, as mariposas e as borboletas, elas são agentes de polinização, ou seja, elas contribuem para manter a flora do local onde vivem. A polinização ela é muito importante para que as árvores frutíferas consigam dar frutos e se reproduzir, e isso é extremamente importante para a agricultura. Outra coisa muito importante é que as borboletas, elas são indicadoras da qualidade do ar. Então, em lugares que são mais poluídos, você não observa muitas borboletas. E em lugares em que a qualidade do ar é boa, você consegue ver muitas borboletas. Então, você encontra borboletas onde a qualidade do ar é boa. E se antes nós falamos então dos benefícios, quais são os danos que esses animais então trazem ao homem? Em que fase da vida eles prejudicam nós seres humanos, e também pede nesse requisito para apresentar 3 exemplos. Então é o seguinte, elas causam danos na segunda fase de sua vida, ou seja, no período em que elas são lagartas, porque quando larvas elas devoram então as hortas e lavouras, destruindo as plantações e prejudicando então nós seres humanos. Temos então o primeiro exemplo da mariposa cigana, que é essa aqui, que ela é uma praga de plantações, destruindo as plantações então e prejudicando, né, os fazendeiros. Depois nós temos a mariposa do café, que é essa aqui, ela causa ferrugem nas folhas do cafeiro. Olha só como que ficam as plantas então, quando essas lagartas elas estão prejudicando, né, se alimentando das folhas do cafeiro e acabam estragando as plantações. E temos também a lagarta, a taturana, Automeris sp. Ela provoca queimadura e essa taturana ela possui espinhos venenosos que em contato com a pele podem causar sangramentos gravíssimos. O requisito 7, ele pergunta então que borboleta que ela é famosa pelo seu ciclo migratório. Então é o seguinte, a borboleta famosa por seu ciclo migratório é a borboleta monarca, que é essa aqui. Elas migram na época do inverno para lugares mais quentes em busca de alimento. No caso das monarcas, as áreas de procriação elas ficam na divisa entre o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, na região então do Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Milhares e até milhões dessas borboletas percorrem 50 quilômetros por dia. É muito quilômetro. O mais interessante é o seguinte, nenhuma dessas borboletas consegue completar o ciclo migratório, porque é muito distante. Então, o período de vida delas é muito curto, então é uma distância muito grande para pouco tempo de vida. Então, elas levam de 3 a 4 gerações para que o curso, então, seja concluído por inteiro. Ou seja, a borboleta que sai daqui vai para lá e voltar, não é a mesma que foi. É a 3ª ou 4ª geração que vai voltar aqui. Olha só que interessante, né? E como vocês podem ver, então, nessa imagem que está na tela, vocês conseguem ver a setinha, como que é o ciclo migratório, então, da borboleta monarca, que elas vão na primavera, na spring, summer, verão, e a setinha, como que é interessante, né? Lembrando que a borboleta que vai não é a mesma borboleta que vai retornar para o ponto de partida. E agora, se você tiver interesse e quiser saber um pouco mais então do ciclo migratório das borboletas monarcas, nós vamos deixar para vocês aqui no link da descrição do vídeo um outro vídeo que nós recomendamos, que vai apresentar então um pouquinho mais desse ciclo migratório. É muito interessante o vídeo, vale muito a pena vocês darem uma conferida para vocês aprenderem, né, desse processo que é tão interessante. E agora o requisito 8 é a parte prática então dessa especialidade. Então você, desbravador, ou você faz uma coleção com 20 borboletas, ou então você vai fazer o desenho ao natural de 25 borboletas e mariposas. Se você escolher então fazer a segunda parte das 25 borboletas e mariposas, nós temos, né, já gravamos um vídeo com 25 espécies de borboletas para você dar uma olhada.
Aquele vídeo é como apoio. Você pode pesquisar outras espécies também, porque existem muitíssimas espécies de borboletas, então vale a pena dar uma pesquisada e conferida, tá bom? E agora, o último requisito, então, dessa especialidade, ele pede para aprendermos, então, sobre o ciclo de vida de uma borboleta ou mariposa. Então, é o seguinte, o ciclo de vida dela, ela começa como um ovo, aqui é a imagem. Depois do ovo, ele passa a ser a lagarta, que vai comer as plantinhas. Depois ele passa para a crisálida, né, aquele casulinho que ele entra. E depois a fase adulta, né, que é a borboleta ou a mariposa transformada já. Mas ele não pede só isso. Agora, mas antes de explicar a segunda parte desse requisito, então nós vamos mostrar para vocês um pequeno vídeo que vai mostrar então esse ciclo de vida, esse processo de transformação de uma borboleta. Então vamos lá. Olha só que interessante, né? Todo esse processo de transformação da borboleta. Mas o requisito, então, como eu já disse, ele não para por aí. Ele pede para você, desbravador, tirar uma lição espiritual de todo esse processo, né, do ciclo de vida da borboleta, com uma lição espiritual que tem a ver com a ressurreição dos justos. Então eu vou apresentar para vocês a lição espiritual que eu tirei e depois você, desbravador, precisa tirar a sua lição espiritual, tá bom? Então, o ovo, todos nós nascemos pecadores, nós somos pecadores. Lagarta. A lagarta, lembra que a gente já explicou na especialidade, é o período da vida da borboleta em que ela destrói as plantações, que ela prejudica, né? Que ela come muito as plantas. Então, assim como a lagarta, enquanto nós vivemos em pecados, nós fazemos coisas ruins e assim prejudicamos a nós mesmos e aos outros. Mas a lagarta, ela passa por um processo de transformação. Ela se transforma na crisálida. Então, assim como a lagarta, para se transformar numa borboleta, ela precisa antes se fechar num casulo para surgir então renovada após um processo difícil e doloroso, porque é o seguinte, se você pensa que é fácil para a borboleta, não é fácil. Quando nós precisamos passar por um processo de transformação, vai ser difícil e doloroso. Não é fácil se entregar a Deus. Muitas vezes nós gostamos dos nossos vícios, gostamos das coisas que nós fazemos e às vezes isso não são coisas boas. E vai ser difícil largar isso. Então esse processo é um processo difícil. E assim como a borboleta ela se fecha naquele casulo, a especialidade ela pede pra gente tirar uma lição com a ressurreição, uma lição espiritual juntamente com a ressurreição dos justos. O que acontece? Nós também vamos precisar nos fechar. Os justos, eles vão estar mortos antes de Jesus voltar. E o que acontece? A borboleta, quando ela sai do casulo, ela sai lá transformada em uma nova borboleta, em um novo ser lindo, maravilhoso. E os justos que estiverem mortos, como que eles vão estar? Eles vão estar lá mortos com um corpo pecaminoso. Mas quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar para uma nova vida com Jesus, como com um corpo glorificado, transformados, assim como a borboleta que se transformou numa coisa linda e maravilhosa. Os justos que ressuscitarem com Jesus, estarão lindos, transformados, maravilhosos e com o corpo glorificado para estarem com Jesus. Então, essa é uma especialidade bem interessante que nos faz refletir também nisso. Em que lado nós queremos ficar? Será que nós queremos ser como lagartas
ou queremos ser transformados como borboletas? E agora lembra que no começo da especialidade eu falei que a borboleta ela apresentava 3 coisinhas que eu ia explicar no final do vídeo? Então é o seguinte, a borboleta ela apresenta polimorfismo. O que é isso, polimorfismo? É a capacidade de adotar múltiplas formas, ou seja, a borboleta ela não nasce já aquele animal lindo, colorido, com aquelas asas maravilhosas que a gente conhece, não. Ela nasce um ovo, se transforma em lagarta, da lagarta para crisálida e depois na borboleta na fase adulta. Então é isso, é essa capacidade de transformação de múltiplas formas. E a gente pode ver isso tanto na borboleta quanto em outros animais também. Temos também o mimetismo, que é um mecanismo de algumas espécies pelo qual uma imita a outra. E essa imitação ela pode ser tanto física como comportamental. Essa técnica ela pode ser conferida de 3 formas. A primeira é o mimetismo de ataque, ou seja, o organismo mimético ele é o predador. Ele imita outro animal para capturar então a sua presa. Tem também o mimetismo reprodutivo, que ele é realizado por plantas que se assemelham às fêmeas de seus polinizadores. E tem também o mimetismo defensivo. Esse é o mimetismo, então, das borboletas, no qual a presa é mimética para afastar seu predador. Nós temos o exemplo, então, da borboleta coruja, né, que é essa imagem aqui que você pode olhar, as asas dela se parecem muito com uma coruja, e isso acaba, então, afastando o predador da borboleta. E por fim tem o aposematismo, que é uma característica adaptativa que permite aos predadores então que eles reconheçam a presa como impalatável ou tóxica. Temos como exemplo a borboleta monarca, que ela é um clássico disso. A sua coloração ela avisa o predador a respeito de sua impalatabilidade. Então aqui, ó, a cor dela ela avisa de que ela não é comestível. Então, esses foram os requisitos da especialidade de mariposas e borboletas. Gostaram da especialidade? Espero que sim, que vocês tenham aprendido bastante e que possam ter observado como Deus é maravilhoso, né? Como o design dele é lindo, olha quantas cores, quantas formas lindas das borboletas. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho então nas próximas especialidades. Tchau, pessoal!